Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo aqui para comentar ou dar uma opinião sobre uma pergunta que me fizeram já faz algum tempo lá no Instagram. Se não me engano foi o Silvio, a pessoa que me perguntou, que ela queria saber, ou melhor, ela queria que eu falasse sobre uma ideia muito difundida de que as universidades, principalmente os cursos de humanas, são dominadas pelo ateísmo. Então, seria a universidade brasileira dominada pelo ateísmo? Eu poderia até colocar, né, esse questionamento dentro daquela minha playlist que é perguntas sobre ateísmo, história do ateísmo. Mas como eu não consegui fazer um estudo, né, que eu gostaria de ter acesso a pesquisas, trazendo dados em relação a isso, então eu vou dar mais uma opinião com base na minha experiência, tá? Dentro da universidade. Até eu peço que se alguém conhecer pesquisas sobre o assunto, que poste nos comentários, né, para eu ter conhecimento e para que as outras pessoas também tenham conhecimento. Bom, eu também conheço essa ideia, né, que circula de que a universidade brasileira, e em particular os cursos de humanas, são dominados por ateus e ateias, né? O pensamento ateísta prolifera ali. Bom, a minha experiência dentro da universidade, ela ocorreu de modo mais significativo em três instituições. A Universidade Federal de Santa Maria, onde eu fiz a minha graduação em História, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde eu fiz o mestrado e o doutorado em História, e agora a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, num campus do interior, na cidade de Nova Andradina, onde eu atuo como professor de História. Tá? A minha experiência, que começa lá em 2002, quando eu ingressei na graduação em História, tá? E a trajetória posterior, eu nunca encontrei dentro do ambiente que eu vivia, começando pelas turmas que eu frequentei e pelas relações que eu estabeleci com as pessoas dentro do meio acadêmico, eu nunca encontrei na prática, tá, um ambiente dominado por ateus e por ateias. Tá? É certo que, dada a particularidade dos temas apresentados e discutidos dentro da área das humanas, e no meu caso aqui eu vou falar especificamente da área da história, é possível, né, que exista um grau um pouco maior de pessoas que questionem as crenças religiosas e algumas se tornem ateus e ateias, né? Então, o fato de eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Depois vou deixar na tela final, falando como eu me tornei ateu e realmente no meu caso a universidade ela foi importante, né? Como digamos assim um meio pelo qual eu conheci, né, diversas leituras que fizeram eu repensar as crenças religiosas que haviam me ensinado na infância. E hoje, né, eu na condição tanto pessoal, né, ateu, como na condição profissional, que é alguém que está pesquisando a história do ateísmo, talvez até a minha própria visibilidade, digamos assim, possa ajudar a fortalecer essa ideia de que a universidade tem uma preponderância, né, de formas de pensamento ateístas. Mas isso eu diria que não é uma realidade, né? Tendo essa ressalva, né? A minha experiência dentro do ambiente acadêmico, eu não encontro respaldo para afirmar isso. Eu diria mais. Atualmente eu sou professor num curso de História e a maior parte dos meus alunos não são ateus e ateias ou agnósticos. Tá? A maior parte dos meus alunos são religiosos, uma parcela significativa dos meus alunos são evangélicos e, de um modo geral, são pessoas que entram dentro do curso já com uma formação religiosa e saem do curso de História mantendo a sua formação religiosa. Né? Talvez alguns casos aí possa até repensar isso, mas de um modo geral, as pessoas que eu conheço, né, que eu convivo, em termos agora de alunos, e que manifestam uma posição ateísta ou agnóstica, já trazem essa
essa forma de pensar antes de ingressar no curso, né? Então, o curso talvez possa até ajudar a fortalecer isso a partir do conhecimento que eles vão adquirindo. Mas a ideia de que o curso de história torne as pessoas ateias me parece pouco provável, tá? Eu, inclusive, no ano passado, ofertei a disciplina História do Ateísmo e tive muitos alunos religiosos nessa disciplina e nenhum desses alunos religiosos deixou de ter a sua crença por ter frequentado as aulas sobre história do ateísmo, né? Eu separei muito bem a questão acadêmica da questão pessoal, né? Então, o foco era a questão acadêmica e estudar o ateísmo na história, tá? Mas assim, é possível que o ambiente acadêmico, em termos de percentual, seja um pouco acima, né? O nível, né? O grau de ateus e ateias e agnósticos em relação a outros ambientes da sociedade brasileira, tá? Mas eu não diria que isso seja algo que destoe de uma maneira muito gritante, tá? Então, dependendo do curso e das áreas de conhecimento, até esse nem chega a ser um tema muito debatido, tá? A universidade é muito plural, muito diversa nas suas áreas de conhecimento e as pessoas que frequentam ela, tá? E fica muito complicado, né, simplificar e afirmar que todas as pessoas que frequentam a universidade elas são ateus ou ateias, né, ou são questionadoras das crenças religiosas, né? Alguns podem ser e outros não, tá? Então isso, a ideia, a própria questão da construção de uma identidade ateísta, uma identidade agnóstica, é muito particular da trajetória de cada pessoa. Então não há como estabelecer um padrão, tipo, entrou na universidade, virou ateu ou virou ateia. Não é assim que funciona, tá? Então, esse é um pouco a minha opinião em relação a esse assunto. Mas, como eu disse, né, eu não tive tempo de fazer uma pesquisa sobre o assunto. É possível que existam dados que mostrem um pouco essa realidade, mas não me parece que seja muito significativo, assim, pensando na universidade num todo, tá? Até mesmo porque o censo do IBGE, último realizado em 2010, demonstrou que apenas 8% da população brasileira afirma não ter religião, e dentro desse grupo de 8%, uma parcela bem menor afirma ser ateu ou ateia e agnóstico. Então, a gente tem que pensar um pouco, né, sobre isso, sobre essas ideias que costumam circular por aí. A gente tem que ir atrás de fontes para verificar se realmente é comprovado ou não uma ideia que passa a circular, no qual estou me referindo a essa ideia de uma universidade dominada pelo ateísmo, tá? Eu não trouxe dados aqui, né, pela questão que eu não pude pesquisar, mas eu digo com base na minha experiência pessoal que eu não verifiquei essa realidade. Mas enfim, né, quem também tem experiência dentro da universidade, se quiser deixe nos comentários, né, um relato, um depoimento dizendo como é que viu isso ou vê ainda, né, se ainda está na universidade, para a gente poder conhecer. E se alguém tiver dados estatísticos, pesquisas acadêmicas sobre crença e descrença religiosa dentro da universidade, também gostaria que deixasse nos comentários para eu e todo mundo, né, podermos conhecer um pouco mais sobre essa realidade. Então, deixo aqui a minha opinião em relação a esse assunto, que sempre ressaltando, né, é importante sempre fazermos uma análise, procurarmos fontes sobre as afirmações que costumam circular, né, pelos meios sociais, pelas redes sociais, enfim, tá, pessoal? Um abraço para todos e para todas e nos vemos em breve.